Se você sonha em viver do digital, esse vídeo aqui foi feito especialmente para você. Fica nele porque eu quero te dar um chá de realidade sobre esse mercado, tá? Nos últimos anos, esse termo viver do digital virou sinônimo para ficar rico com pouco esforço, tá? A promessa é tentadora, liberdade, tempo, dinheiro entrando enquanto você dorme, trabalhar de qualquer lugar do mundo. Só que as coisas não são assim como te venderam. Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar, sem romance, o que acontece e o que significa viver no digital. E eu vou te mostrar o que ninguém te fala, inclusive quem te vendeu essa ideia. Primeira coisa que você tem que entender é que provavelmente você não vai ficar rico no digital. Sabe essa turma que aparece na internet dizendo que fatura 6 dígitos por mês com infoprodutos? Eles existem, mas eles não são a regra, eles são a exceção. A realidade é que se você conseguir faturar 10 mil reais por mês de forma consistente com um produto digital, ou seja, um infoproduto, você já vai estar entre uma minoria. Tem um relatório de economia digital da Fundação Getúlio Vargas de 2024 que fala que o mercado digital cresceu no Brasil 30% e movimenta bilhões por ano. Só que esse crescimento está concentrado nos players que já têm estrutura, equipe e verba. O que isso quer dizer? Que o mercado cresce, mas não é porque você entra que você vai ganhar dinheiro. Está tudo concentrado em pouca gente. Tem outro dado também que vem das próprias plataformas de infoproduto, que elas dizem que só 1% dos infoprodutores conseguem ultrapassar a marca de 100 mil de faturamento total. E ainda assim, a gente tem que lembrar que o faturamento não é lucro. Desse valor, você tem que tirar imposto, suporte, reembolso, tráfego, ou seja, o dinheiro que sobra no bolso é bem menor do que parece, bem menos do que esses 100 mil reais. A grande verdade é que a maioria dos criadores e infoprodutores fatura muito pouco e não tem muita constância. Além disso, tem dificuldade em escalar essas operações, tá? Então, assim, não se iluda. Ganhar dinheiro no digital acaba sendo possível, só que não é fácil, não é rápido e muito menos garantido como te vendem por aí. A segunda grande mentira que eles te contam é que você vai trabalhar menos, tá? Mentira. Outra ilusão muito comum é essa da liberdade total. As pessoas vendem a ideia de que viver do digital, você vai trabalhar menos, ter tempo livre, vai poder curtir sua vida. Mas deixa eu te contar, na maioria das vezes, o que acontece é exatamente o contrário. Você vai trabalhar mais. Eu sei disso porque eu já tentei viver apenas do digital. Tem uma pesquisa da ResearchGate de 2023 que ela fala que trabalhadores autônomos trabalham 50 horas por semana, enquanto empregados formais trabalham em média 40 horas por semana. Claro, o trabalhador autônomo tem mais flexibilidade, mas também tem mais estresse porque o trabalho geralmente nunca acaba. E no digital, se você for pensar bem, isso multiplica, tá? Isso é bem multiplicado. Porque você precisa criar conteúdo todo dia, estudar o algoritmo, entender o comportamento da sua audiência, responder mensagem, produzir e editar vídeo, vender, atender cliente, ajustar produto, lidar com reembolso, com comentário, com hater, tráfego pago, pixel, funil, fornecedores, tudo isso ao mesmo tempo. No início, no mercado de infoprodutos, você é seu próprio time de marketing, de vendas, de suporte, de criação. E pode ter certeza que isso dá muito mais trabalho do que o emprego com carteira assinada, onde você só tem que ir lá bater o ponto na entrada e na saída. Trabalhar menos até pode acontecer, mas só que é depois de muito tempo. Depois você já tem processo, produto validado, previsibilidade de venda, tá? Mesmo assim, a sua cabeça nunca vai parar. O celular vira seu escritório, domingo nunca é 100% de descanso. E eu falo isso por experiência própria, tá? Então, se você quiser entrar no digital para trabalhar menos, é melhor repensar as suas decisões. O que o digital te oferece não é menos trabalho, é mais autonomia. E isso é muito diferente uma coisa da outra. A terceira coisa que eu preciso te falar é que viver do digital é só outro jeito de trabalhar. É trabalho normal viver do digital, tá? Esse termo, né, viver do digital, ele é bonito, só que ele é enganoso. Ele foi criado para que essa narrativa seja mais vendável. Só que na prática, viver do digital significa trabalhar, só que trabalhar na internet. Ponto final. É trabalho do mesmo jeito. A única diferença é que você vende. Agora você está vendendo produtos, está vendendo serviço, está vendendo conhecimento. E antes está vendendo seu tempo para um empregador. Só que no fim das contas, as duas coisas continuam sendo trabalho. A rotina existe, as metas existem, os prazos existem,
A diferença é que agora tudo depende 100% de você e da sua dedicação naquela coisa. E não tem segurança por causa disso, tá? Ah, porque depende de mim eu tenho mais segurança. Você pode perder venda porque o Instagram mudou o algoritmo. Você pode ser bloqueado numa plataforma de anúncios que estava dando certo. Você pode ter um concorrente que copia a sua estratégia e começa a vender mais que você. As pessoas tendem a acreditar que viver do digital é uma corrida de 100 metros, sendo que, na verdade, viver do digital é uma maratona. Você precisa de consistência, você precisa de paciência, precisa de aprendizado contínuo, você precisa saber se gerir. Não é apenas inspirar e trabalhar com o que você ama e ganhar dinheiro com isso. Mas sim, dá para viver disso. Mas não se engane, é trabalho, só que está empacotado de um jeito diferente, tá? E tem também riscos e armadilhas de viver no digital que ninguém te conta, beleza? A internet é cheia de historinhas de sucesso, só que raramente a gente vê as histórias de fracasso. E as histórias de fracasso são muito maiores do que as histórias de sucesso, pode ter certeza. O primeiro risco que existe é a renda estável. Enquanto no emprego você tem um salário fixo, no digital você pode ter um mês bom e outro ruim. As vendas vão oscilar, seus custos podem subir, seus anúncios podem piorar, o algoritmo pode mudar. Tem um relatório do Digital Brasil de 2024 que fala que mais de 5 milhões de brasileiros se declaram criadores de conteúdo digitais. Mas tem uma outra pesquisa da Spark que fala que só 18% desses criadores conseguem viver exclusivamente da renda de criação de conteúdo. E tem um segundo risco aí, tá? Que é a dependência de plataforma. O seu negócio no digital pode mudar de um dia para o outro se o Instagram derrubar sua conta, se o TikTok desmonetizar os criadores, se a Hotmart mudar a regra. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Tem outro ponto aqui também que é o custo oculto, tá? As pessoas acham que viver do digital é barato. Só que quando você soma seus gastos com ferramenta, designer, editor, tráfego pago, contador, imposto, o custo fixo acaba sendo mais alto que você imagina. E às vezes acaba que esse autônomo digital, que vive do digital, vai ter menos margem que um microempresário de bairro. Tem também um outro fator que a gente tem que considerar sempre, que é a saúde mental. Tem um estudo da Adobe de 2023 que fala que 53% dos empregadores digitais afirmam trabalhar até tarde com frequência e 43% deles relatam sintomas de esgotamento. É simples, tá? Isso. O digital não dorme. Você sente que você precisa estar sempre atento, que você não pode sumir do radar. Então o grande ponto é, dá para viver do digital? Dá. Só que com trabalho e com preparo. O problema não é querer viver do digital. O problema é fazer isso do jeito errado e o problema é como te vendem isso. Antes de pedir demissão, então, para viver do digital, eu recomendo que você siga 3 passos simples. Primeiro é não se iludir. Conversa com quem realmente vive disso, não só com quem vende curso. Entende qual que é o esforço, o tempo e os investimentos necessários para viver do digital. Veja quanto tempo demorou para dar certo, pergunta sobre os meses ruins, sobre as coisas ruins, não fica só iludido com as coisas boas. Segunda coisa que você tem que fazer é se preparar financeiramente. Você pode ter uma reserva de emergência com pelo menos 12 meses do seu salário. Esse dinheiro vai te salvar quando as vendas caírem, quando o anúncio for bloqueado, ou quando o produto que você tiver criado não vender como você esperava, tá? Sem isso, sem ter essa reserva de emergência que vai te dar esse fôlego financeiro, a chance de você desistir quando der errado é muito grande. E terceiro, faça igual o Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris, tá? Tenha 2 empregos. Continua no seu trabalho formal e começa a testar, né, o digital no seu tempo livre. Cria seu produto, valida, vende, entende o processo, conversa com a sua audiência. Usa esse tempo livre, esse produto, como um test drive para você entender se realmente aquilo é para você. Porque pode ser que não seja. Se começar a dar certo, se começar a ter estabilidade, previsibilidade, aí você pode sim começar a fazer uma transição de sair do seu emprego formal para aí tentar viver disso. Só que até lá, mantenha o pé no chão, tá? A grande conclusão que a gente tem que trazer de estudo desse vídeo aqui é que o digital ele não é uma fuga do trabalho formal. Ele é apenas uma transformação do trabalho. Se você conseguir entender isso, você vai ter muito mais sucesso, vai ser muito feliz tentando viver do digital. É muito melhor você ter essa consciência do que acabar sendo frustrado, tá? Se você quiser viver do digital, tudo bem, eu vivo do digital, só que com muitas outras coisas. Só que você tem que entrar sabendo que é trabalho, tem risco, você precisa aprender, você precisa estudar,
tem sim recompensas, mas você precisa entender a realidade. E o último conselho que eu te falo é parar de falar ir para o digital, viver do digital. Isso é meio papo de guru, sabe? No fim das contas, como eu já disse, isso é só um jeito novo de trabalhar. E se for para trabalhar, tipo, já que a gente tem que trabalhar, né, que seja com propósito, com consistência, com o pé firme no chão e entendendo que a gente está nesse mundo para fazer o bem para as pessoas. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, manda seu comentário aí e não deixe de seguir o canal. Valeu, abraço.